Boa tarde, muito boa tarde, Pá. Boa tarde, Tudo bem com você? Boa tarde todas e todos. A gente tá muito feliz hoje, gente. Desculpa a nossa alegria, eu espero que esteja te contagiando em casa, porque a gente tá radiante. Sim. Aí você me pergunta, mas por que, Letícia, radiante? Porque além de termos um tema bom com uma convidada muito boa, a gente tem um Deus tão maravilhoso que ensina a gente. Que ensina a gente, que disciplina a gente em amor. Que esse tema aqui vai te disciplinar com certeza. Qual que é o tema, Pá? Exatamente. Comparação entre as mulheres. Comparação entre as mulheres. Você já achou aí um ponto pra você, né? Sim. Eu também já achei. Obviamente, quando esse tema veio, eu já comecei a pensar que eu ia apanhar. Toda vez a gente escolhe os temas que a gente apanha, né? A gente escolhe pra nossa vida. A gente traz aqui aquele problema que não é só seu, é também nosso. É tudo nosso, que a gente compartilha tudo, até os problemas. Exatamente. Mas o que pra te dar uma esperança aqui, já dar um fôlego, vou ler um versículo aqui, ó, de Tiago 4, do 1 ao 3. Na verdade é uma passagem, né? Passagem do dia, que é: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, tem bastante coisa para falar aí, hein? Tem bastante coisa para falar. Se você achou que não tinha nada a ver com o tema, você vai aguardar, porque tem. E, antes de tudo, porque a gente gosta de quê? De interatividade. Interatividade é o nosso lema para tudo aqui na IPPTV. Então, para você interagir, a gente tem o... Quiz de Eva. Você sabe, né, que já falei para você correr no Insta da Letícia para participar do Quiz de Eva, né? A gente não tá tentando aumentar os seguidores dela, não, mas é porque a interação é por lá mesmo. E aí ela lançou a pergunta, né, essa semana: você costuma se comparar com outras mulheres? Às vezes a gente pensa que não, mas, assim, pensa mais um pouquinho, né? Ó, ela deu algumas opções. Fisicamente, na aparência, a opção A. Intelectualmente, você fica se comparando se outras mulheres são mais inteligentes que você, se não são. Espiritualmente, se aquela mulher é mais crente do que você. Ou todas as opções anteriores. Eu acho que a gente já lutou com tudo isso, né, Lê? Eu já marcaria D aí. Qual que é o seu check? Do D, A, B, C ou D? Já coloca aí no chat que a gente quer fazer aqui um balanceamento de respostas. Porque a gente trabalha com pesquisa, né? A gente tá quase acadêmica aqui. Exatamente. Trabalhando com pesquisa. Trabalha com números. Números, a gente gosta de dados. E também, dependendo da sua resposta, a gente pode trazer um programa só sobre ele. Só sobre os dados que a gente escolheu. Nada aqui é por acaso. Exato. No final, a gente vai mostrar aí um videozinho de uns segundos, mostrando as maiores respostas que a gente teve, o maior número de respostas que a gente teve. E eu já quero começar aqui, ó, dando boa tarde para Delva Santos, sempre está aqui com a gente. Abraço, Delva. Um abraço carinhoso nosso, do Diário de Eva. Ela falou assim: boa tarde, aguardando o Diário de Eva. Já era 2h31, ou seja, ela chegou antes da gente. Chegou correndo aqui. Sim. Opa, vou chegar. Cadê o Diário de Eva? Isso aí, tem que ficar atento. A gente atrasa uns minutinhos, tipo 2, 3, para testar, para ver quem tá aqui, entendeu? Aí, o Alexandro, parceiro nosso, colocou felicidade. Alexandro, brother nosso. Brother. Então, você que é brother nosso, coloque aqui um comentário, um oi, deixe seu abraço, deixe seu like, compartilhe esse vídeo já, porque o tema é muito bom, e já joga ali no grupo de mulheres, no grupo do Design Divino, no grupo da família, dos homens. Os homens precisam ver isso também, porque eles se comparam pra caramba. A gente vai falar aqui dos problemas mais específicos das mulheres, mas a gente sabe, até mesmo no quiz, nas respostas que a Lê colocou ali no Insta,
Muitos homens responderam também, né? Não é comigo, porém vou me manifestar. A gente até colocou o diário de Adão, né? Ele falou, não é comigo, mas eu vou responder aqui porque eu estou sentindo que é pra mim. Sim. Então você que é homem, não se sinta pra fora. A gente te convida pra participar do Diário de Eva. Sim. Na verdade, a gente vai colocar uma nota de rodapé em todo o Diário de Eva. E é Adão também, porque os homens participam. Mas sem mais delongas, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, que eu quero chorar de emoção. Sim. Porque aqui, ó, foi suor pra ter essa pessoa com a gente. Da alegria, da nossa alegria hoje. Elza Maria Mello. Você já ouviu esse nome? Se você assistiu a conferência pastoral para mulheres, você com certeza viu, palestrando maravilhosamente. E se você não viu, corre no canal e procura lá. Segue esse jabá aqui. Com 2 L's. Melo com 2 L's, hein, gente? Sim. A Elza, ela é esposa do Luiz Fernando, ela é mãe da Rafaela e do Murilo, e aí ela adotou os genros, né? Que são o Diogo e a Natália. E os netos, eu sou ruim de nome, gente. Me ajuda aí no comentário se você souber. Olha aí, ó, já tem gente comentando. Os netos são a Lolo, a Lorena e o Benício. Oh, meu Deus, é muito fofinho, gente. Vocês têm que seguir essa família no Instagram, porque eu passo... A parte da minha procrastinação do dia é vendo os stories deles. Eu já confesso. Minha família favorita. Boa tarde, Elza. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, pessoal. É em grande alegria que eu estou aqui. Volto a dizer, tudo isso que elas falam é o amor de igreja pela gente, né? Muito grata a Deus por estar aqui. E, assim, sempre um desafio, lembra? Eu sempre falo isso, né? E muita humildade, né? Porque a Elza, ela fala que é um desafio sempre. Mas ela chega na hora, ela tira de letra, pela graça de Deus, como ela disse. Não é verdade? Eu já quero começar, tia. Chama a Elza de tia, apesar dela aparentar ser mais nova que eu. É sim, é sim. A primeira pergunta, eu sei que você aí de casa já fez essa pergunta. O que é comparação e como ela ocorre na prática? Uau! Então, vamos lá. Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu venho aqui trazer o contexto bíblico para a gente, que eu tenho aprendido sobre comparação, que, infelizmente, eu tenho que falar para vocês que, mesmo eu não querendo, eu cometo esse pecado, né? Então, para não soar assim, um tema fácil, ou até assim, com uma ideia de hipocrisia da gente falar de um tema tão complexo e achar que a gente viver isso seria fácil, porque, na verdade, isso é a graça de Deus que nos ajuda a viver. Primeiro, eu queria definir o que é comparação. É uma análise, né, que a gente faz, que difere aquilo que se assemelha daquilo que se difere. Só que a gente faz isso com coisas, né? E, infelizmente, às vezes, a gente também faz com pessoas. E quando a gente faz uma comparação, a gente sempre usa uma figura de linguagem, né? A gente fala, isso é parecido como aquilo, né? Isso é tal qual aquilo. Então, essa palavrinha como, ela sempre dispara para a gente uma comparação. Aí você vai perguntar, mas comparação é pecado? Lógico que não. Mas nós temos um problema, porque houve uma comparação lá no Éden, lá no começo da nossa história, e a gente foi atingido por ela. Lá em Gênesis 3:4, está escrito assim, né? A serpente falou, no dia em que do fruto comer, sereis como Deus. Lembra da palavrinha? Então, assim, o problema é que essa sugestão, né, essa tentação encontrou guarita no coração do ser humano. E o ser humano deixa de se contentar com aquilo que ele é e agora ele quer ser como Deus, como o outro. Ele abre mão daquilo que ele é. E também eu gosto de lembrar que assim que eles desobedeceram a Deus, lá no relato bíblico, naquele momento em diante, eles já não se olham mais como iguais, né? Eles já se envergonham, eles já se escondem, e a história vai contando para a gente que lá na frente eles já começam a se acusar também, né? Então, isso seria assim, só para a gente começar a definição. E aí a pergunta é como, né, isso acontece? Eu sou mais complicadinha do que as meninas, então eu quero começar por onde isso acontece. Tiago 4, que a Letícia leu, fala exatamente aonde isso acontece. E eu anotei aqui para a gente Marcos 7, que fala,
Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, gente, assim, é como eu comecei falando para vocês, todos nós fomos contaminados pelo conhecimento do bem e do mal. Olha que coisa difícil de dizer no ar. Ninguém é 100% íntegro, né? Só Jesus é totalmente íntegro, só Jesus. Por isso que ele é o nosso modelo. Por que eu estou usando essa palavra integridade? Porque eu queria usar ela aqui como uma ilustração. Veja bem, o que é uma coisa íntegra? É uma coisa que não foi adulterada, que não sofreu contaminação, que não foi adulterada. E qual é o oposto de uma coisa íntegra? Uma coisa que foi corrompida, uma coisa que foi adulterada, uma coisa que foi modificada. Então, eu queria trazer essa ideia. O nosso coração, ele foi, sim, adulterado. A comparação é uma coisa fácil de acontecer, e aonde acontece? No coração. Então, é mais difícil para a gente lidar ainda. Não adianta olhar só a atitude. Né? Não adianta, por exemplo, as pessoas não perceberem que eu não comparo, mas no meu coração isso está acontecendo. Então, o que aconteceu lá com esse estado de conhecimento de mal do nosso coração? Nós passamos a viver uma identidade diferente da qual Cristo criou para que a gente pudesse viver. Nossa. E muita coisa. Continuando aqui, então agora vamos no como, né? Então, como que isso aconteceu? Olha, todo mundo tem períodos de dúvida, períodos de incerteza, períodos difíceis na nossa vida. E é muito fácil a gente responder a esses períodos com o coração insatisfeito, um coração ressentido por aquilo que a gente tem ou por aquilo que a gente não tem. E esse coração insatisfeito, ele faz a gente duvidar da equidade de Deus, da imparcialidade de Deus, do propósito de Deus na nossa vida. A gente começa a comparar por aquilo que a gente tem e por aquilo que a gente não tem também. É incrível como a gente vive esse nível de comparação. Lá no Éden, como eu falei, Eva, não bastou para ela mais ser a imagem e semelhança de Deus, ela passa a querer ser como Deus. Então, por que ela passou a querer mais? É quando você começa a ficar insatisfeito com o que você tem e você passa a desejar mais. Então, o que eu tenho, o que foi me dado, não me basta mais. Agora eu desejo mais. Então, gente, só para a gente seguir uma linha aí de raciocínio, o caminho do coração insatisfeito com Deus é o caminho da comparação. Então, ela acontece exatamente assim, porque a serpente, ela continua, né, financiando os projetos daquelas pessoas que querem ser seus próprios deuses. Né? E uma coisa que é bom a gente lembrar, a mesma insatisfação lançada sobre a alma feminina lá no Éden, ela ecoa até hoje nas nossas almas. Acho que isso. Eu até anotei essa frase, que a serpente é financiadora para quem quer continuar com seus ídolos. Gente, isso é genial. Nossa, Quem acha que a gente não aprende, aqui a prova. Tudo rabiscado. Tudo rabiscado, a gente faz rascunho aqui no meio do programa. A Elza falando eu aqui, que não é criança. Emocional no meio do programa. Daqui a pouco a maquiagem parece borrada porque a gente tá chorando. E aí, Pá, qual que é a próxima pergunta? Que a gente vai encher a Elza de pergunta hoje. É que só essa primeira resposta já foi para mim, nossa, muito, muito, muito importante, assim, muitas coisas pra gente pensar. Norteadora, né? Só essa ideia da gente lembrar que começa lá dentro, começa no nosso coração a ideia da comparação. Às vezes a gente pensa que ninguém tá percebendo, mas se a gente não trata no nosso coração, a gente começa a mudar quem a gente é para se parecer com outras pessoas ou para ser melhor que outras pessoas. Então, mesmo que ninguém saiba, mesmo que você não esteja agredindo ninguém, mas assim, o pecado começa no nosso coração e a gente
precisa buscar nossa identidade em Cristo, né? Então, E esse foi detalhe interessante. chamou bastante atenção. Foi interessante esse ponto, porque a gente sempre pergunta como isso acontece, né? Tipo, como que se dá, como que a gente analisa, como que a gente vê no nosso mundo físico aqui, o que está acontecendo entre as pessoas, relacionalmente, né? E aí, ela tocou no ponto de onde, aí o buraco fica mais embaixo mesmo, porque a gente não consegue analisar o coração do outro. E com dificuldade, né? A gente analisa o nosso, a gente ainda julga errado o nosso próprio coração. Então, encontrar onde está esse problema, a gente vai desencadear outras várias perguntas. A gente fica muito focado no comportamento, né? Então, não tô agredindo ninguém, não tô fazendo nada, então tudo bem. E a gente já sabe que não é assim. E né? Deus não pensa dessa forma, né? Não mesmo. O comportamento é uma consequência só. O que Deus se propõe é tratar o nosso coração. É o que para Ele é mais importante, para que o nosso coração esteja totalmente voltado a Ele. Porque aí o comportamento vai ser só uma consequência. Elza, a gente, né, como a gente comentou no começo, a gente sabe que a comparação atinge todo o ser humano, né, homens e mulheres. Mas, falando, né, programa Diário de Eva, programa para nós, como isso afeta diretamente a vida da mulher? Ok. Então, é bom a gente lembrar que a insatisfação é a tecla play na comparação. Só que essa tecla play, ela é apertada por homens e mulheres. Homens e mulheres comparam coisas distintas, mas elas são provenientes do mesmo coração. Qual coração? Num coração dividido, num coração que foi adulterado. Veja bem, quando eu me comparo de maneira negativa, né, assim, eu quero explicar para vocês, eu me ponho como inferior à pessoa. Eu não tenho isso e ela tem aquilo, né? E me faz lembrar muito a história de Davi e Saul, né? Lembra? Davi recebeu 10 milhares, né? E Saul se ressente que ele recebeu só milhares, né? Então, você pode se comparar de maneira negativa dessa forma, se pondo como menos, se pondo como inferior. Ou você pode também se comparar de maneira favorável a você, né? Então, o sentimento de superioridade. É incrível, gente, porque mesmo a comparação, mesmo quando parece que você está aquém, ela é raiz do mesmo orgulho, da mesma soberba de quando você se compara, quando você se sente melhor. Então, como isso afeta, no caso, como a Paola falou, homens e mulheres, mas a gente está falando aqui no ponto mulher. Então, quando que isso acontece? Gente, olha, sempre acontece assim, né? Você olha uma coisa, como foi lá no Éden, olhou, aquele fruto estava lá o tempo todo. Um dia você olha de maneira diferente. Você olha alguma coisa e aquilo cai no seu coração. E aí começa uma conversa na sua cabeça. Puxa, eu não tenho isso, puxa, eu mereço, puxa. E essa conversa vai esticando, vai esticando. De repente você começa a cobiçar, tem um desejo desesperado por aquilo. Parece que é muito rápido, né? Porque cai no coração, você começa a achar que se você não tiver aquilo, você não vai ser feliz, não vai dar para viver desse jeito, eu não vou conseguir fazer as coisas na minha vida, né? Eu preciso tanto disso. E isso, gente, é isso que gera um descontentamento. Você fica insatisfeita com o que Deus deu para você e com o que Deus não deu para você. Então, você vai vendo que essa comparação, na verdade, ela acaba criando uma insatisfação no seu coração de rebeldia contra Deus. Porque é Ele que dá e é Ele que tira. Né? Então, a gente é aquilo que Ele projetou, o propósito dEle vai se cumprir na nossa vida. A nossa história não é a minha história. A minha vida não conta a minha história. A minha vida conta a história de Deus na minha vida. Né? Então, ela tem, minha vida ela tem fundamento em Cristo. E, de repente, eu quero né, ser o meu Deus e fazer da minha forma e achar que eu preciso. Eu gosto daquela frase que fala assim, que aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Era tão bom quando a gente começa a entender isso, né? Então, a partir disso, os meus relacionamentos, eles passam a ser pecaminosos, porque eu fico julgando pessoas por aparência, eu fico pondo valor e tirando o valor de pessoas com aparências que ela tem, de acordo com o meu julgamento.
Então, é extremamente pecaminoso isso que a gente faz. Só que eu sei que a gente faz assim, ó, numa fração de segundo. Né? E quando você fizer isso numa fração de segundo e o Espírito Santo te lembrar, volta. A gente não tem compromisso com o erro. A gente pede perdão e segue. Né? Então, e isso também, nós mulheres fomos criadas relacionais, nós somos criadas responsivas, ajudadoras. A comparação cria uma inimizade entre a gente, cria uma situação onde o evangelho ele fica restrito, porque assim, ou eu vou me sentir tão importante que eu não tenho que fazer isso, ou eu não faço isso porque eu acho que o outro é muito melhor que eu, então eu não vou me arriscar a fazer. Então, essa situação, ela quebra aquilo que nós temos de melhor, a nossa irmandade. Aquela coisa que mulher faz de interação, de ajuda. E esse estado de comparação nos tira disso. O interessante é que você falou várias coisas, né? Tipo, o tipo de comparação, né? Ela pode ser tanto no sentido eu sou inferior ou eu sou superior, né? E a gente tem que ver... Os dois são orgulhos, né? Os dois são um tipo de orgulho que brota no nosso coração e se desenvolve na comparação, né? E isso é uma fração de segundo mesmo, porque a gente colocou lá no quiz os tipos, né? Tipo, espiritualmente, intelectualmente, fisicamente. E se você é uma pessoa que gosta de estudar, às vezes você vai olhar o aluno que você colocou como exemplar, um padrão, e você vai, meu Deus, eu quero ser igual a ele. Ou você vai se sentir o superior e vai lidar com os outros de forma inferior. Enfim, existe N possibilidades de você lidar com a comparação e várias esferas que ela pode alcançar, né? Essa comparação na qual você se sente melhor que o outro é a que a gente mais usa para amenizar nossos pecados, né? Tipo, ela peca mais. Então eu tô bem. Tô bem. Esse espiritual parece que é o mais sutil, né? Aquela coisa que você falava para sua mãe, aí todo mundo vai, todo mundo faz, o que tem, né? E comparar com Jesus ninguém quer, né? Não quer comparar com aquele, ele tá errando, então... Mas ele fez também. Uma coisa que eu acho interessante nesse ponto é que, às vezes, é uma questão de justificativa, né? Todo mundo erra, o que tem? Ou o contrário, né? Às vezes a pessoa ela fica se comparando com um certo tipo de pessoa, com uma pessoa X, para ela não ter que lidar com o padrão de Cristo, para ela não ter que lidar com o modelo de Cristo, porque aquele padrão é muito mais fácil dela alcançar, né? O padrão pecador. Que a gente pode muito bem isolar, né? Sim, e é bem complicado você essa questão da comparação, porque você pode chegar num limite de quando você não alcança aquele padrão que você viu na outra pessoa, o seu desejo é que ela seja eliminada. Eu lembrei do programa da inveja que a gente fez com o pastor Hoster. Que tipo, se aquela pessoa não tivesse ali, o meu erro não ficava tão evidente. Exatamente. Né? O meu problema não ficava tão evidente. As coisas o meu descontentamento não ficava tão evidente. É o que é a inveja, no caso. A gente não assume a culpa que é nossa, né? A gente quer colocar na outra pessoa, quer colocar a responsabilidade em outro lugar. Exatamente. Mas aqui, eu acho que a gente comentou um pouco, tia Elza. Bonitinha. A gente comentou um pouco sobre a origem, né, da comparação, mas existe uma raiz, tipo um pecado raiz que gera ela, né? A gente falou sobre insatisfação, e é isso? A raiz disso, né? Começa com a insatisfação, né? Aí ela gera ingratidão no nosso coração, e aí o nosso coração, quando ela cai no nosso coração fica egocentrado. Agora é a minha vontade, né? Agora as coisas têm que girar em torno de mim, agora as coisas precisam ser do meu jeito. É como se eu apagasse, né, o propósito de Deus na minha vida. Até acrescentando aquilo que vocês estavam falando, a comparação faz uma coisa tão terrível que a gente pode desejar que o outro não tenha, para que a gente possa se sentir melhor. Olha o estado, né, de loucura, onde a gente chega com isso, né? É como o outro passa a interferir na nossa vida. A gente perde o ponto central da nossa vida, que é Cristo, né? Então, esse coração que torna egocentrado, ele se torna um coração idólatra. Ele é um coração que nós somos criados para amar Deus e amar o outro. Agora, esse coração, lembra que foi corrompido,
né, que não é mais um coração íntegro, ele começa a amar a si mesmo e em detrimento de amar a Deus, em detrimento de amar o outro. Então, eu gosto daquele exemplo, né, como você pegar uma espuma e pôr várias bolinhas de gude esparramado nessa espuma. Aí você vem e põe uma bola de ferro, uma bola de boliche, bem no meio dessa espuma. As bolinhas de gude vão todas convergir para o peso daquela bola maior, né? Então, isso é um coração egocentrado. As coisas têm que girar em torno dele, então o outro não pode ter, né? E esse coração ele vai se tornando tão inflamado, tão cheio de si mesmo, ele começa a ter tanta satisfação com aquilo que ele é, com as coisas que ele consegue fazer, que ele chega a um nível de deixar de ser orgulhoso e ele passa a ser soberbo. Agora, eu sou tão bom que eu sou melhor que você. Então, esse coração, ele faz esse caminho na hora da comparação. A gente, quando compara com uma outra pessoa, mesmo ou até quando a gente se compara de maneira inferior, ainda é a raiz da soberba, do orgulho de um coração egocentrado e não de um coração cristocêntrico. Uhum. Nossa, Acho que isso. É bem pesado isso, né? Porque a gente acha que é uma coisa... Ai, tá tranquilo, comparação é uma coisa pouquinha, mas ela... É só uma raizinha, assim, que tá mostrando que tá lá dentro, né? O que tá na raiz. Que explode, né? Vira uma coisa bem grande, né? E como lidar, Elza, com a comparação que os terceiros fazem entre nós e outras pessoas? Porque às vezes não é só a gente, né? Às vezes as pessoas em volta ficam fomentando isso. Eu acho que começa em casa, às vezes as mães fazem isso com os irmãos, né? Seu irmão não faria isso? Ou aquele nunca, primo, né? Seu irmão Nossa, seu primo fez X faculdades, e você? E você? Né? Como lidar com isso, né? Ai, meninas, isso é um complicador, né? Porque a gente já vive uma luta de duas agendas. A nossa agenda e a agenda de Deus. Sim. Aí você me acrescenta mais a agenda do outro, né? Sim, é muita então, gente pra lidar. É bem gosta difícil. de complicar, né? É um complicador mesmo. Veja bem, se eu viver a minha agenda, eu vou viver só para mim. Não vou viver para Cristo e nem para o outro. Se eu viver a agenda do outro, eu não vou viver nem para mim, né? Eu vou viver o que o outro quer de mim. E o mais legal disso é que se eu viver a agenda de Deus, a minha agenda e a agenda do outro já estão inclusas na agenda de Deus. Genial. E a gente tem que viver a agenda do outro em amor. Mas, eu quero pôr uma vírgula aqui, em amor, mas dentro da agenda de Deus. Por que eu digo isso? Porque você pode imaginar que, às vezes, você satisfazer o outro seja a sua função, né? E, por vezes, você ainda está deixando de satisfazer a Deus. Então, assim, você vive, você acolhe o outro, né, dentro da agenda de Deus para o outro. Porque, veja bem, como que eu queria colocar isso? Porque o outro também, embora você tenha que se doar para o outro, embora você tenha que amar o outro não pode reinar em você. Porque senão você passa a fazer as coisas para satisfazer a soberba e o orgulho do outro. Também não é assim. Né? O nosso Deus, em Deus, nós somos livres. Então, é por isso que é bom você viver a agenda de Deus. E não ficar considerando, porque, gente, olha, um considera uma coisa, aí você se esforça, você faz. Outro considera, às vezes, até o contrário daquilo. Não tem solução. Né? Então, a nossa agenda tem que ser a agenda de Deus e a agenda do outro está debaixo da agenda de Deus, em amor. Exato. É genial, porque já é didático, já é lúdico para você entender qual agenda que você deve seguir. A gente já tem costume, né, de naturalmente, se a gente não idolatra a nós mesmos, a gente idolatra o outro, né? E isso está vinculado ao nosso ídolo, a nós mesmos. Enfim, nosso coração. Já assiste o programa de amanhã de aconselhamento e egoísmo parte 2. Parte 2. Eu e a Paula vamos estar lá, né? Não fazendo jabá por nós, mas pelo Pastor Alberto. Porque aí você já emenda um assunto no outro e aí você já estuda o assunto. Tratado. Já sai doutor. Brincadeira. Já sai reformado. Aqui, eu estava vendo os comentários, para antes de ir para a próxima pergunta. Sim. A B disse, comparação boa é aquela que inspira e faz crescer. A gente vai falar disso. Você é uma pessoa esperta, você já está aí, à frente da gente, no caso, né, das perguntas. Vamos lá. O Alexandro Cunha disse, um exemplo prático da juventude é
ver outros amigos namorando e ficar solteiro e sentir inveja por causa disso, você tem que assistir o Salve, meu querido. Salve do sábado agora, o programa Jovem vai falar disso também. Aqui a TV tá toda aqui, ó, incongruência. Toda ligada. Toda ligada, toda interligada. Sim. A Bejoy falou, ó, confesso que já me comparei com a Elza e foi maravilhoso pra mim. Ela tá falando da comparação positiva. Da inspiração. Inspiração. Viu? Aqui, ó, tá tudo interligado. Já indo para a próxima pergunta, que aí a gente vai entrar no parâmetro bíblico. Elza, quais os passos bíblicos para vencer esse mal? Ou seja, como que eu respondo? Já identifiquei aqui que eu sou uma pessoa que me compara o tempo inteiro com as outras. Como que eu faço para lidar com isso biblicamente? Então, Lê, você já deu a resposta também. São os passos bíblicos. O que me traz de volta esse ponto? A palavra de Deus. Né? Se a comparação ela é gerada por um coração insatisfeito, ingrato, qual o antídoto para isso? Um coração satisfeito, um coração grato. E aí que eu falo para vocês, sem Jesus eu não consigo. Porque a minha natureza, né? A minha natureza foi corrompida. Mas é isso que a Lê falou, são os passos bíblicos. O que eu preciso primeiro? Reconhecer que eu comparo, admitir, me arrepender disso, né? Parar de me ressentir daquilo que Deus me deu e, ao contrário disso, ser extremamente grata, porque quando eu me arrependo, eu reconheço quem eu sou e o que eu mereço. E provavelmente ninguém no mundo, né, está tendo o que merece. Nós estamos debaixo da graça de Deus, não é? E assim, esse coração grato, é bonito isso, porque quando você entende o que Deus fez para você, que você entende que Deus está conformando você à imagem dele, você é passado num estado de gratidão tão grande por Deus, que você vai desejar amá-lo. E quando você deseja amá-lo, você deseja cumprir aquilo que a lei dele te ordena, que é amá-lo em primeiro lugar e amar o outro. E aí, como que eu vou amar o outro se eu continuar me comparando com o outro? Se eu não admirar o que Cristo fez no outro? Então, são os passos bíblicos mesmo, arrependimento, reconhecimento de quem a gente é e de quem Deus é, do que eu merecia e do que eu recebi, do que Cristo conquistou, né, para mim na cruz. É esse entendimento, gente, é a ação do Espírito Santo mesmo que muda a nossa vida. Fora isso, a gente é aquele carro sabe carro balanceado, que anda retinho? O pecado desbalanceou esse carro. Agora a gente é inclinado à comparação e muitas outras coisas. Mas quando a gente recebe a ação do Espírito Santo, a gente se arrepende, a gente é convertido, é como se o Espírito Santo pusesse a mão nesse carro, nesse volante, e trouxesse de novo para o centro, rumo a Cristo. E aí a gente vai. Então, debaixo dessa mão poderosa mesmo, são os passos bíblicos, é o uso da palavra de Deus que vai me mostrar, porque eu mesmo já fiz comparação sem perceber, e conforme a gente vai se aproximando de Deus, essa luz que o Evangelho traz, vai trazendo clareza às nossas trevas. Para mim, hoje é bem mais perceptível, e depois de fazer esse estudo mais ainda, né, gente, agora? Como já faz? Né? Assim, evidente. E para a gente caminhar para o final, infelizmente, que hoje tem dica, né? Hoje tem dica. Hoje tem dica. As pessoas vão gostar. Última pergunta, tia Elza. Qual a diferença entre comparação e inspiração? Porque a Bejoy já deu uma introduzida aqui que é possível a gente fazer uma comparação positivamente, né? Qual que é a diferença? Uau, então é você, né? Bernadette Joy, tá bom. Gente, olha, a comparação, ela é uma natureza de julgamento. A gente usa para medir. A gente usa a comparação, ela é incrível, que vai medir coisas únicas, né? Deus fez cada um único, não é mensurável, né? E já a inspiração é uma admiração, é um respeito. E é engraçado, porque a comparação, ela vê o que a pessoa conseguiu, você quer aquilo que ela tem. Já a inspiração, ela te inspira pela forma que ela caminhou para conseguir aquilo. Então, quando a gente se inspira, a inspiração ela é pedagógica, ela é um aprendizado,
E é muito difícil a gente admirar a caminhada da pessoa, em primeiro lugar, independente daquilo que ela conquistou. E a maneira de você olhar, se você olhar a vida do apóstolo Paulo, se você olhar uma vida de sofrimento e morte, mas o que ele conquistou? Né? Então, é maior a perspectiva quando você olha na perspectiva do eterno. Porque, gente, olha, por mais que vocês se esforcem para comparar, para ter o que o outro tem, para ser como o outro é, isso não é um conselho, tá? Mas por mais que você faça isso, isso é passageiro. Se você conseguir isso, amanhã você conseguir aquilo, depois é o outro, sempre vai ter alguém, né, para você se comparar e desejar ser aquele. E isso não tem peso eterno. Agora, como as meninas falaram, nós temos um modelo, nosso modelo é Cristo, né? E é incrível, porque, embora seja um modelo quase impossível para a gente, lembra que eu falei da ação do Espírito Santo? Nós estamos sendo conformados à imagem dele. Né? E que legal quando a gente começa a desejar, a se inspirar, né, no caráter de Cristo, na beleza de Cristo. Então, essa é a grande dica. Deus já nos fez amadas. Né? Quando você encontra alguém aí, deixando uma mensagem final, já assim, vamos dizer, quando você encontrar a sua próxima amiga bem-sucedida, mais fitness que você precisa lembrar que você já é amada em Cristo. Né? Que ele tem propósito na sua vida, que não são as coisas que o outro tem que vão agregar valor na sua vida. Então, essa volta de estado de satisfação, lembra, gente, ela começou lá no coração, a insatisfação. Então, é lá que ela tem que cair. E lá, a única pessoa que tem acesso é Deus. Então, o nosso modelo é Cristo, se inspirem nele. Eu acho que essa é a melhor ideia. Perfeito. Perfeito. É porque não tem mais o que dizer sobre isso, já foi tudo. Mensagem final, com mensagem final, porque ela encerrou maravilhosamente, é apontar para Cristo. Não existe pessoa melhor, não existe pessoa mais perfeita que ele. Ele é onde converge todas as coisas, onde deveria convergir todas as coisas do nosso coração, né? Exatamente. E, para encerrar, eu quero agradecer a tia Elza, maravilhosa, gente. Eu vejo muito Cristo na vida dela, Deus desempenhou um trabalho lindo e é que ele começou a boa obra, vai terminar, então ela vai chegar naquele dia que ela será como Cristo, né? Aquela imagem linda de Cristo. Corpo glorificado, assim como nós também. E eu quero agradecer você aí de casa também, mas fica aí, calma, que você não precisa sair ainda. A tia Elza, ela encerrou a carreira dela aqui no Diário de Eva hoje, porque hoje, que ela já falou haverá outros. Haverá outros. Obrigada, tia. Deus te abençoe muito, de verdade. E eu quero que você fique aqui com uma dica, porque agora que você descobriu que você se compara muito, agora você vai se inspirar para ser um cozinheiro, um Masterchef. Roda aí o pavê meio da Paola. Seja bem-vindo. Você já está aqui no Diário de Eva, já está acostumado com a nossa carinha, né, pá? Não é novidade mais para ninguém. Se você chegou hoje, já que se acostume, porque a gente é assim, a gente traz receita, a gente traz dicas, a gente traz tudo. Bíblia. Bíblia é o melhor. O melhor alimento sempre está aqui, que é a Bíblia. Exatamente. Olha só, a palavra de Deus. Pois é. Mas agora, a gente trouxe o quê, Paola? A gente vai trazer uma receita, né? Porque não é só de Bíblia, né? A gente, mulheres da palavra, também precisam saber cozinhar, né? Fazer alguma coisa sustente ali. Bem que nossa receita de hoje ela é mais pra dar aquela finalizada numa refeição completa, né? É porque eu sempre tenho a sensação de que eu comi um salgado, eu quero ir pra um doce, né? Ai, quem não? Quem não? Quem não? Você deu aquela almoçada boa, aí você pensa, falta um docinho. E esse doce ainda já vem junto com aquele cafezinho que você toma depois da sobremesa, né? Exato. Que é a sobremesa com o café. O que é? Pavê de café. Pavê de café. Mas aí, Paula, como que começa esse processo? Bom, receita simples. Vamos primeiro pro creme. A receita são 3 etapas, mais ou menos. Primeiro é o creme de café que a gente faz antes porque ele precisa dar uma esfriada. Depois a gente vai... A segunda etapa é simples, que é só molhar o biscoito no suco de laranja
E por último, um ganache básico por cima pra ficar aquele brilho achocolatado por cima e combinação perfeita. Então a gente vai começar pelo creme, que vai uma lata de leite condensado. Nossa. Pena que não tem a lata, é pra eu raspar, né? Não tem a lata, porque a gente A produção fazer foi bem propaganda. esperta. 2 gemas. Inclusive, precisa ou não tirar a pelinha? Essa é a dúvida aí da... Vou ser bem Era minha sincera que dúvida. eu não tiro, mas a Letícia quis tirar. Então, você decide. Se ficar ruim, a culpa vai ser minha. É isso que ela quis dizer já. Gente, a pelinha, pra mim, é uma receita que tem muito ovo e não tem muito sabor. O café já vai acabar com o problema do cheiro de ovo. Não. Tá. Então foi o leite condensado, o ovo. 2 gemas, Isso, 2 gemas de ovo. 1 xícara e meia de leite. E são só esses 3 até agora. Vai café já nesse. Café, a gente colocou café escada. Chique, né? Muito bom. Você já vai- 2 colheres de chá de café solúvel. Quer pôr a pitada de canela? Eu vou... mas aqui... Pra eu passar vergonha ao vivo, né, gente? Vamos lá. Eu quero fazer essa pitada gastronômica. É só uma pitada mesmo, né? É assim, ó. A produção tá indo na minha cara agora. Tudo bem. Fogo baixo. Vai demorar essa parte, tá, gente? Enquanto ela vai mexendo eternamente, que aí a gente vai mostrar o ponto pra vocês, eu vou cortar as laranjas e fazer um suquinho pra colocar aqui e molhar as bolachas depois. E neste momento o cheiro está muito bom. Gostaria, assim, pra quem gosta de café e canela. E assim, eu tenho uma técnica pra espremer a laranja. A Você gente- pega ela assim, ó, e aperta. Olha, agora que chegou no ponto, né, pá? Sim. Nossa, ó, Eu vou confessar ouve que esse eu cheiro. aumentei o fogo agora há pouco pra acelerar o processo. E dá certo, tá? Aumenta um pouquinho, você não precisa colocar ele no forno a lenha, né? Um fogo mega alto. Mas a gente chegou no ponto que ferve um pouco, você mexe pra ele não transbordar e o cheiro tá maravilhoso. Nossa, o cheiro tá muito bom. Eu acho que já dava pra tomar assim, tranquilamente. Ó, ele chega num ponto de creme. Fica cremoso, mas ele vai engrossar mais depois que esfriar. Esse é o ponto. Vou desligar. Direto ao ponto, hein? Fica a analogia aí pro próximo programa. Agora que ele já tá em ponto de creme, a gente deixa esfriar. E depois que ele deu uma... Não esfriar totalmente, né? Depois que deu uma esfriada, a gente coloca meia lata de creme de leite. Agora vocês perceberam que a gente trocou de lugar, né? Sim. Porque a gente teve um intervalo aqui, um breve intervalo. Esperando o creme esfriar pra gente mostrar como ele fica frio, Exatamente. né? Olha. Aproveitar o essa- intervalo pra comer com a equipe, né? E colocar água aqui. Você tem... Você mede... Não, é pra banho-maria. Não precisa medir a água. Sim, mede Não precisa ser água potável, ela não vai entrar na receita. E a gente trocou aqui porque eu vou fazer a montagem e a Letícia vai fazer o Ela ganache. não confiou em mim pra fazer a montagem do doce. Na verdade, eu não confio em mim. Ela não quis, eu ofereci, dei as Não me opções. confio nem pra fazer esse ganache que talvez saia errado. E aí você Pois vai é. ter que lutar com isso. Bom, agora pra gente finalizar, pra começar a montagem, eu vou colocar meia lata de creme de leite. Opa! No creme frio, né? E a outra metade a gente vai usar pro ganache, porque a gente aproveita tudo, né? Você não vai... Porque aqui nada se joga fora. É que nem Deus faz com a gente. Ele não joga nada fora. Ele vai e arruma. Olha aqui, a teologia na cozinha. Meio bagunçado o negócio. Mas tudo bem. E aí a gente mistura aqui o creme de leite com Nossa, fica... o creme. Gente, sério, vocês têm que ouvir esse cheiro, como Não, diz a Rafa. O cheiro O cheiro do bom. café com a canela tá um sucesso. É tipo Gostaria um cheiro dizer de isso. cappuccino, né? É, Só que mais exatamente. acentuado. É.
E aí, Aqui isso já aqui tá vai só pro derretendo, finalzinho. Eu vou começar a montagem então. As laranjas já estão espremidas aqui. já. Eu espremi. Biscoito gente. aqui. Eu fiz alguma coisa. É um nesse orgulho. programa. Meu Deus. Menina, e vai fazer o ganache, hein? Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer... Gente, aqui é... Então, vou cozinheira deixar o... profissional. Bom, vou começar a montagem. A gente põe uma camada do creme na travessa que chama, no caso. Você já esqueceu o nome de tudo, né, amiga? É uma camada bem fina, tá? Não precisa Depois assim, não sobra colocar muito. muito. É, exatamente. Porque a gente vai fazer tipo lasanha agora. Pavê, lasanha de café com biscoito. Muito bom. Aí foi. Vai sujar tudo. Inclusive, quando eu comi esse doce, foi na casa da Paola, ela tinha feito. E eu comi tomando um café puro, sem açúcar. Fica divinamente bom. E aí não tem erro. Molha o biscoito no suco de laranja e coloca na travessa. Aí, camada de biscoito e camada de creme. E o ganache foi por último, Sim. Vou desligar a panela já. por favor, né? Eu não quero errar na receita de ninguém. Na minha eu erro. Agora, se ficar ruim, a gente já sabe de quem preocupa. Mas- Creme, mais uma camada de biscoito. Biscoito, creme, até acabar o biscoito ou até acabar o creme. Olha isso, olha que lindo. Sentindo já peguei o jeito. Você aí de casa nunca cozinhou? Cozinha com a gente. Fala aí como. Tira a foto e manda no WhatsApp da comunicação que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Manda a foto pra gente sorrir. Do seu pavê de café, Olha que demais. falando deu certo. E o resto do creme aqui e aguardar o ganache da Letícia. Ai, tá dependendo de mim. Sim. Gente, as senhoras que estão assistindo falando, gente, que dificuldade pra um ganache. Pode Eu sou jogar leiga. aqui já. Joga você, vai dar errado. Não tem como, amiga. Olha aqui. Como isso aqui vai dar errado? Aí Não vai. tem como. Aí deu. Faz aí na sua casa e manda pra gente um pedaço pra gente avaliar. Nossa, ficou bonito, hein? Gente. Letícia, você precisa acreditar mais em você. Ah, eu acredito longe das câmeras. Perto das câmeras eu prefiro não acreditar. Olha aí, ó. Gente, qual a chance disso dar errado? Dá um close, dá um close, dá um close. Olha isso, produção. A produção tá babando, tá salivando aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Eu tô me sentindo aqui, ó, uma cozinheira profissional, apesar de não saber fazer um ganache direito. Mas depois dessa você aprendeu, né? Aprendi. Eu vou fazer mais e eu apareço no Diário de Eva com mais ganaches pra vocês. Mas e aí, pá? É isso, né? É Não isso. tem como errar. Geladeira, quanto mais você deixar, melhor, porque o creme vai ficando mais durinho. A gente não vai esperar tanto tempo, na verdade. Mas se você quiser deixar de um dia pro outro, ele vai ficar melhor, porque todos os sabores vão se misturando. A laranja, o creme de café, o chocolate. E aí é um sucesso. Ela bem É geladinha, uma é explosão, muito bom. né, na boca. Muito bom. Sim. A gente vai comer e a gente vai ficar aqui degustando esse pavê, mas você de casa não precisa ficar passando vontade. Você pode fazer e mandar pra gente o seu feedback. Falar, ó, deu certo, ó, não deu certo. Ó, tem uma dica aqui pra parte do ganache, uma parte pra Letícia não sofrer, uma parte pra Paola aí Usar o micro-ondas direito. Sucesso. Você pode indicar, porque o cozinheiro aqui é você. A gente só tá aqui pra trazer as dicas que vocês falam. Então coloca aqui as receitas que vocês querem que a gente traga. Traga tá certo, né? Foi certo. E é isso, fechou. Tainá e Letícia com vocês. Aquelas, né? Ou Tainá e Paola. Um beijo pra cada um e é isso, né, pá? É isso. Tchau, Um tchau. docinho pra vocês. Gente, vocês viram como que Deus é soberano sobre o tempo, né? Quando a gente acha que vai ser de um jeito, é de outro. Eu falei todas as possibilidades que não eram. Tainá e Letícia, Tainá e Paola, e na verdade. Era Letícia e Paola. Eu tava loira, né? Agora acabou. Paola mudou depois Mudei. de 2 minutos que ela tinha pintado o cabelo. Tenho o cabelo rapidamente aqui pra participar do programa. Ó, eu tenho um comentário aqui pra ler que eu achei incrível. Que é de um amigo meu
amigo nosso, Amigo nosso. Pedro Cera. Inclusive estava no dia quando fizemos o Que pavê. inclusive foi o cameraman aí. Se você viu a câmera tremendo, você coloca nos comentários e fala pra ele melhorar aí. Porque esse pavê é sem comparação. Parabéns, Pedro, você é genial. Foi, esse link, esse link. Na verdade, o Diário de Eva é sem comparação, disse tia Elza. Então, você fica aí com esse slogan do dia de hoje, Diário de Eva sem comparação. Porque aqui, ó, Deus já nos fez amadas. Eu anotei essa frase da Elza, eu espero que você anote aí no post-it, coloque na sua geladeira. E toda vez que você tentar se comparar com alguém, você se lembra dessa frase, da vozinha dela falando, Deus já nos fez amadas. Olha só. Você já pegou essa? Muito bom, né? Agora, pá, eu acho importante a gente falar uma coisa antes de encerrar, porque olha, já são 3h28, temos 2 minutos para acabar, senão o diretor despede a gente não quer acabar com o Diário de Eva. A gente quer mostrar... Fica Diário de Eva, manda o hashtag aqui, Manda aí por o favor. hashtag. Fica Letícia e Paola. Não ultrapassem o limite do tempo, por mais que vocês peçam. Sim. Eu quero passar aqui umas respostas que a gente teve no Instagram. Sobre o que desse quiz aqui, né? Sobre qual área que as pessoas se comparavam mais. Então, a maioria das pessoas falavam que era a opção D, mas fica vendo aí, ó no vídeo. Ó, você costuma... aí foram D. Aí teve até uma pessoa que colocou definitivamente. Foi muito bom. Parabéns pela sacada. Quem falou isso, eu não posso dar nomes porque eu sou ética. B e C. E aí teve até homens que responderam. Foi bem legal a participação masculina. Você que é homem, não se sinta coagido. A gente está aqui de braços abertos. Sim. Aqui é Diário de Adão também. Sim. Gente... Acabou, né, Pá? Acabou, infelizmente. Acabou o programa de hoje. Mas semana que vem tem mais. Amanhã tem aconselhamento bíblico no mesmo horário sobre egoísmo, que é um complemento do que falamos Exatamente, com o pastor Alberto, que ele que vai dar as dicas. A gente vai estar aqui só de dando bituca. aquele suporte feminino. Aquele suporte feminino que o Diário de Eva tem, né? Sim. É isso aí. Se você quer mais tia Elza aqui no Diário de Eva, manda sua hashtag que a gente vai tirar print de tudo e Volta, mandar tia pra ela. Elza. O Diário de Eva fica por aqui, a gente também, e amanhã tem mais com aconselhamento bíblico. Tchau, tchau.